Você já considerou injusta alguma decisão proferida por um juiz de direito? E se no lugar dele fosse uma inteligência artificial decidindo? Você confiaria mais em um juiz robô? No vídeo de hoje nós vamos abordar a possibilidade de uma inteligência artificial desenvolver a atividade de um juiz de direito. Olá pessoal, eu sou Kleber Candioto e esse é o canal Futurosofia. No vídeo de hoje, que é o sétimo de uma série intitulada Filosofia da Inteligência Artificial, vamos abordar o tema A Sentença Algorítmica, ou seja, a possibilidade da inteligência artificial realizar a função de um juiz de direito. Parece estranho dizer que há um juiz robô, ou seja, que uma inteligência artificial realize uma atividade tão sofisticada, tão complexa, como é a atividade de um juiz de direito. No entanto, num país ex-república soviética, a Estônia, esse projeto já está em andamento desde 2019. A partir de uma sofisticação de algoritmos que tem acesso a uma base de dados enorme, utilizando de sistema de Big Data, esse país procura desenvolver para o seu sistema judiciário uma ferramenta a mais, ou seja, a possibilidade de ter ali, para decisões de um valor menor e uma complexidade menor, o valor ali limite é 7.000 euros, que ao invés de um juiz humano, tenhamos ali um juiz que é de inteligência artificial, aonde as partes realizam o upload dos seus documentos, dos seus pedidos, enfim, de tudo que é necessário para aquela ação específica. E esse juiz robô, essa inteligência artificial, vai realizar então uma atividade de tomada de decisão com base nos dados disponíveis e ao mesmo tempo na sofisticação desse algoritmo. E nós estamos falando aqui então de uma inteligência artificial sofisticada que vai, com o passar do tempo, a cada decisão tomada, a cada consulta realizada, vai alimentando o próprio sistema e vai realizando aquilo que se chama de aprendizagem da máquina. A máquina também, a máquina aqui no caso, a inteligência artificial, vai desenvolvendo as suas formas mais específicas, suas formas mais assertivas de como tomar esta decisão. Vale lembrar aqui que, no caso, esse projeto ainda está em andamento e que, mesmo que isso aconteça, haverá a possibilidade de, quando uma decisão, porventura, trouxer alguma dúvida, possibilitar o recurso, aí sim o recurso seria acolhido e decidido por um humano, ou seja, por um juiz, por uma juíza. No entanto, aqui vale destacar uma diferença quando a gente fala a possibilidade da inteligência artificial no direito, né? A diferença entre o uso de softwares, que isso já é algo de longa data. O direito já se vale de vários softwares, desde softwares que facilitam a elaboração de uma petição, que aprimoram o próprio texto, a redação do texto. Esses softwares já existem de um certo tempo. Nós temos que diferenciar isso da inteligência artificial. Inteligência artificial aqui nós estamos falando de aplicação de algoritmos e de consulta de base de dados que possibilita a inteligência artificial, ou seja, esta ferramenta, tomar decisões ou realizar atividades cognitivas para os profissionais do direito. Por isso, quando falamos da possibilidade de aplicação de algoritmos e de inteligência artificial em atividades jurídicas, nós temos que levar em conta três possibilidades desse uso. Uma primeira possibilidade, uma possibilidade mais elementar, é quando você tem algoritmos que consultam base de dados e conseguem organizar, então, uma busca para facilitar o trabalho, por exemplo, do advogado, ou até mesmo o trabalho de um juiz, enfim, de um profissional da área do direito, para que ele consiga tomar uma decisão ou elaborar uma estratégia com mais eficiência. Nesse caso mais elementar, a grande preocupação é poder, então, encontrar situações similares, compará-las e dar para esse profissional a possibilidade dele aprimorar a sua estratégia de petição, ou até mesmo no caso, né, de o juiz dele poder, né, ter mais elementos para fundamentar a sua sentença, a sua decisão jurídica. Esta é uma forma mais elementar do uso da inteligência artificial. Nós temos uma outra forma que é mais sofisticada. É quando já começa a haver sugestões de tomada de decisão. É quando a
a inteligência artificial ela realiza o que nós chamamos de mineração de dados em grandes bases de dados que humanamente não seria possível identificarmos padrões a partir desta imensa quantidade. O uso de Big Data, cada vez mais amplo no âmbito do direito, possibilita trazer sugestões de tomadas de decisões para os profissionais do direito, dando a eles uma maior capacidade estratégica na sua atividade jurídica. Os algoritmos, então, nesta segunda possibilidade de aplicação da inteligência artificial, conseguem identificar naquilo que já foi realizado por humanos, né, em outras sentenças, ou seja, em jurisprudência, em situações similares, conseguir encontrar possibilidades de aplicações de leis que não são tão utilizadas, para que com isso consiga esse profissional inovar ou, né, poder ter uma vantagem significativa na hora da sua atividade profissional. Nesse sentido, a inteligência artificial realiza algo que humanamente não seria possível realizar. Por isso é um passo a mais, né, na aplicação da inteligência artificial no âmbito jurídico. O terceiro passo, a terceira possibilidade da aplicação da inteligência artificial na atividade jurídica, ela é mais polêmica, ela é mais complexa. Ela não é ainda plenamente realizável, mas já estamos em via de realização, como, por exemplo, termos um juiz robô. Uma inteligência artificial que consiga fazer as vezes de um juiz. Esta seria talvez o ápice da aplicação da inteligência artificial no meio jurídico. Mas como que isso seria possível? O caso que nós levantamos agora, na Estônia, chama muita atenção. Vale lembrar que esse caso da Estônia não é um primeiro caso da utilização de inteligência artificial no sistema judiciário de algum país. Na União Europeia isso já existe, nos Estados Unidos também. No próprio Brasil, o STF se vale de inteligência artificial para a identificação de repercussão geral nas suas análises de ações. No entanto, uma inteligência artificial que tenha poderes para decidir, uma inteligência artificial que tenha autoridade jurídica para proferir uma decisão, esta é uma inovação desse país. Mas precisamos levantar algumas questões aqui. Por exemplo, a Estônia é um país de um pouco mais de 1.300.000 habitantes. E todos eles têm um cadastro eletrônico realizado pelo governo. Esse cadastro de todos os cidadãos da Estônia possibilita até mesmo eles realizarem uma eleição de maneira totalmente remota. Nós temos no Brasil algo sofisticado, como, por exemplo, as eleições eletrônicas, mas nesse caso estamos falando de o eleitor não precisar sair da sua casa, fazer o voto totalmente eletrônico por conta desse controle que já existe nesse país. Isso, de certa forma, possibilita uma vantagem muito significativa para eles poderem realizar uma atividade como essa, a atividade de um juiz robô, uma vez que todos os seus cidadãos têm ali um cadastro, um registro nessa base de dados que o governo controla, que o governo detém, para que o seu sistema judiciário consiga realizar uma atividade sofisticada como essa que se pretende. Esse exemplo da Estônia nos chama a atenção para várias questões. Uma delas, não podemos negar, que são os benefícios possíveis que uma atividade como essa poderá trazer para uma sociedade. Por exemplo, a aplicação de inteligência artificial na atividade judiciária, como aqui já foi mencionado aqui, possibilita os profissionais do direito, aqui no caso advogados, promotores, juízes, terem boa parte do seu trabalho, mais em âmbito mecânico, âmbito automático, realizado por inteligência artificial. Isso faz com que, no caso do advogado, por exemplo, ao termos ali uma inteligência artificial que realize a busca de jurisprudência, de fundamentação em doutrinas, em identificação de casos similares para fazer estratégia de petições, de estratégia de argumentação sobre o pedido, isso dá uma grande vantagem temporal. E o tempo aqui economizado poderia ser dedicado para que este profissional realize melhor estratégia da sua elaboração da peça jurídica, por exemplo, pense melhor a situação, se aprofunde sobre essa sua possibilidade, né, de utilização de argumentos, ou seja, dá mais condições
para que o profissional do direito qualifique o seu trabalho com aquilo que é propriamente humano, que é a capacidade de criação, de raciocínio, de estratégia. Sai do foco operacional para o foco estratégico. Essa é uma grande vantagem. Outra grande vantagem possível, imaginemos que questões muito de fácil decisão possam ser realizadas por inteligência artificial. Isso poderá desafogar muito o judiciário e possibilitando então de que os órgãos judiciais possam ser mais céleres, possam ser mais assertivos, enfim, possam ser mais eficientes. No entanto, além destas, temos obviamente outros benefícios possíveis, mas não podemos desconsiderar os riscos disso. E ao mesmo tempo alguns limites do uso da inteligência artificial no sistema judiciário. Vejam, ainda nós temos limites, no caso de uma realidade brasileira, que são estruturais. A Estônia, 1.300.000 habitantes, todos eles com um cadastro eletrônico, facilita a possibilidade de um sistema como esse. No Brasil, nós temos uma grande diferença sobre essa possibilidade de um cadastro para todos os cidadãos, que o Estado realmente reconheça até mesmo a existência de todos os cidadãos brasileiros, algo que ainda é um grande limite para a nossa realidade. Além desse limite, existem limites que são no âmbito da própria elaboração desta inteligência artificial. E esse é o principal ponto, uma vez que a inteligência artificial aqui, ela vai operar com base em algoritmos sofisticados que são elaborados por humanos e base de dados que, ao mesmo tempo, também são disponibilizadas por alguma via humana. E como nós sabemos, os humanos, eles possuem vieses, eles possuem crenças, eles possuem percepções que podem afetar até mesmo o direcionamento desses algoritmos e, ao mesmo tempo, a própria existência desses dados. E é um dos grandes problemas quando se referem a decisões jurídicas, como, por exemplo, que levam em conta características de pessoas que flagrantemente podem ser consideradas, no final, decisões discriminatórias, decisões tendenciosas. Não que a inteligência artificial em si seja tendenciosa, seja preconceituosa, seja discriminatória, mas que a base de dados, que mesmo sendo uma base de dados ampla, que ela é elaborada de uma forma extremamente vasta, ela é elaborada a partir de fatos humanos, a partir de decisões humanas, a partir de crenças humanas, e com base nisso nós podemos ter base de dados que podem serem motivos de identificação de padrões por algoritmos que tendem a decisões discriminatórias, decisões que culminam então em flagrantes preconceitos. Temos também uma reflexão que vem lá de Ronald Dworkin, um grande filósofo do direito, onde ele destaca numa obra chamada Levando o Direito a Sério, que nós temos que separar que existem casos fáceis, onde a dedução lógica, a dedução, portanto, ela é plenamente factível, onde você tem um fato, você relaciona com uma lei direta e toma uma decisão, mas nós temos os casos difíceis, casos onde a referência legal, a mesma referência jurisprudencial não são suficientes para você conseguir tomar uma decisão com maior possibilidade de justiça, onde você tem que levar em conta o contexto. E nesse sentido, devemos recorrer a princípios e como fazer esse balanço dos princípios, essa justa posição de princípios numa tomada de decisão. Será que uma inteligência artificial consegue dar conta disso? Será que nós alcançaremos uma possibilidade de uma inteligência artificial de analisar a grande variabilidade dos contextos para que uma decisão vise ser mais justa possível? São limites que ainda a inteligência artificial precisa se aprimorar para conseguir dar conta, mas nós sabemos que, no que se refere a ela, a inteligência artificial, a sua base é algorítmica e, ao mesmo tempo, esse algoritmo ele é desenvolvido por seres humanos que possuem suas tendências, que possuem suas crenças, e é ali que nós devemos prestar mais atenção nessas promessas de um juiz robô, de um sistema judiciário que, com base em inteligência artificial, vise garantir justiça. Não que não possa existir isso, mas devemos ser críticos e muito atentos
para que isso não venha com uma mera ilusão, com uma mera promessa e que, no fundo, persistam ou até mesmo se multipliquem os problemas de busca de justiça. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da reflexão de hoje. Deixaremos referências para vocês aqui no descritivo do nosso vídeo. Para as próximas publicações, não esqueçam de se inscrever no nosso canal e aguardo vocês na próxima edição. Um abraço!